É, hora do Moá. Ela era chamada de a Flor do Ducado, mas na verdade, ela tinha a vida miserável de uma erva daninha. Então ela se aproxima de um homem feroz, e ela pretende usá-lo para ganhar uma vida confortável, se livrando do nobre asqueroso a quem ela foi prometida em casamento. O único problema é que ele é um homem extremamente atraente com comportamento de fera, então, ela não sabe quando ele pode perder o controle. Um lobo mantém somente uma fêmea ao seu lado, mas toda vez que ela se aproxima do líder dos homens besta, uma atmosfera perigosa surge entre eles. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Fera Engolida pela Flor, e espero que aproveite. A história começa quando um homem está estrangulando uma mulher. Ela luta para respirar, enquanto ele pergunta se a Flor do Duque de Uitlo está lhe propondo em casamento agora, e se ela realmente veio por vontade própria. Ela já esperava isso, mas percebe que não é fácil. Acontece que ela entrou no covil da besta para poder escapar de uma besta. Ela julgou que ele poderia protegê-la, mas ele era cruel. Ela percebe que não pode voltar atrás e continua a encará-lo. Ele menciona que porque ela cresceu em uma estufa, ela não sabe o que realmente está querendo. Ele coloca os dedos nos lábios dela, e pergunta se ela realmente sabe o que é casamento, perguntando se ela está dizendo isso sabendo o que os casais fazem. Ela o olha por um tempo antes de mencionar que sim, ela sabe disso, o que lhe deixa surpreso. Ela segura a mão dele, e diz que sabe exatamente o que casais casados fazem. Mas então ela sorri, lembrando que eles não estão casados agora, certo? Ele começa a rir, antes de se virar para ela e pedir para ela sair. Ele começa a se afastar, enquanto ela percebe que se fosse no passado, ela poderia estar tremendo, mas esse nível de vergonha não é nada para ela agora. Ela diz ao homem que Alfred, o dono da caravana de mercadores Rútil, quer se casar com ela, e ele já prometeu a mina de ouro de Lavente ao Duque de Uitlo. Então o Duque receberá a mina de ouro e lhe entregará a Alfred. Então ela se aproxima dele, e pergunta o que aconteceria se por acaso outra proposta surgir. Ele avisa que ela está faltando com educação desde o início. Ela aconselha que se ele gosta de formalidades, então ele deveria usá-las primeiro, e só então ela mostrará a cortesia adequada para ele. Ela explica que se ele der ao Duque a mina de ouro de Benó, ele a passará para ele, e não para Alfred, já que a mina de ouro de Benó é muito maior que a dele. Ele questiona se ela quer dizer que é tão valiosa quanto a mina de ouro de Benó. Mas ela pergunta se não seria melhor ter a flor do Duque de Uitlo que uma mina de ouro que em breve estará murcha. Ela o agarra e o puxa para perto, lembrando que a mina ainda não murchou. Ele se pergunta como ela soube, pois obviamente não teria vazado isso em lugar nenhum. Ele parece atordoado, enquanto ela o chama de rei de homens besta, e explica que sabe o que ele está tentando fazer. Mas ele se aproxima dela e grita, dizendo que se ela não quiser cair sem sequer florescer, então deveria ter mais cuidado com a boca. Ela menciona que mesmo que ela caia, o pescoço dele cairá junto. Ela garante que o plano dele falhará e ele morrerá miseravelmente, e os homens bestas que se reuniram ao redor dele também viverão uma vida miserável. Ele pergunta o que mais ela sabe, mas ela apenas diz que depois de ouvir isso ele não tem escolha a não ser se casar com ela. Ele se aproxima um pouco mais dela, e acha que ela é uma mulher arrogante e misteriosa, sem acreditar que ela o enfrentou sem medo. Ele não consegue entender bem o valor desta mulher. Ele admite que gostaria de se desculpar por sua atitude, mas confessa que está curioso sobre por que ela está propondo o casamento a alguém que pode falhar e morrer. Ela explica que é para escapar daquele maldito duque, então quer decorar uma nova estufa que ela goste, como ele, e dedicará toda a sua força nisso. Ela explica que está tentando viver uma vida despreocupada, perguntando o que ele acha. Ela lembra que embora se sentisse grogue naquele dia, ela sentiu que ia mesmo morrer. Ela se perguntava por que tinha que viver e morrer assim. O pensamento que veio à sua mente enquanto ela estava morrendo era apenas ela não queria ter que morrer assim. Então uma voz perguntou se era verdade, e depois disse que ela deveria tentar viver. Ela está em seu quarto agora, percebendo que já se passou um mês desde que acordou. Ela morreu com quase 40 anos, mas depois de assistir ao futuro que se aproximava como uma avalanche, ela voltou a ter 20 anos de novo. Quando ela confirmou que não era um simples sonho, ela foi direto para Keybrand Green, sabendo que tinha que sair de sua casa, mas nunca pensou que ficaria sem uma resposta até agora. De repente uma garota a chama de Iris, e pergunta se ela ainda está enrolando. Ela lhe diz que hoje é o dia em que a pessoa que será seu marido virá, falando sobre Alfred. A garota pega o cabelo dela e diz que as primeiras impressões são importantes, e sugere ela vestir uma camisa. Enquanto lhe entrega a camisa, ela diz a Iris que sua mãe era uma traidora, mas como esconderam isso bem, eles encontraram alguém que quer se casar com ela, então ela deveria tratar bem aquele homem. Iris comenta como o pai da garota diz a mesma coisa, deixando a garota chocada enquanto pergunta o que ela está dizendo, quando de repente a empregada aparece. Ela informa que o conde Keybrand Green chegou. Enquanto isso, ele conta que ouviu dizer que a amada filha do Duque de Uitlo é muito bonita. O Duque pergunta se ele está falando sobre Britney, e de repente Britney aparece animada, pois ouviu que o conde Green veio visitar. Brand a encara enquanto se aproxima, mas ele passa por ela.
Ela fica perplexa antes de se virar, e o homem vai em direção a Iris. Ela sabe que nem o imperador pode ameaçá-lo descuidadamente, já que ele é protegido pelo reino sagrado, e mesmo sendo apenas um conde, na prática ele tem o poder equivalente ao de um duque. Na verdade, ele é o homem mais poderoso nessa era. Ele se ajoelha, enquanto pega a mão de Iris e a beija, perguntando se ela se casaria com ele. Ela percebe que ele decidiu aceitar o acordo, mas o duque o chama frustrado, e pergunta o que se trata isso. Ele questiona se não era Britney quem ele queria, mas Brand responde que nunca disse isso. Ele coloca a mão na cintura de Iris, e declara que a pessoa com quem ele quer passar a vida é ela. Britney fica furiosa, chocada que ele está falando sobre passar tempo com aquela garota tola. Ela aperta o punho enquanto pensa que isso deve ser um sonho, achando que tem que ser um sonho porque isso nunca seria verdade. O Duque menciona que sua filha mais velha ainda não se casou, mas Brand o interrompe, e lembra que tanto o Visconde Holborn quanto o Marquês Frunta se casaram com as filhas mais novas. Ele lembra que até mesmo o terceiro e o quinto príncipe do Império Gaviger se casaram antes do príncipe herdeiro. Então, ele pergunta se o Duque acha que ele não é bom o suficiente como genro. O Duque fica chocado, enquanto tenta falar que não é isso que ele quer dizer. Britney chama por Brand, dizendo que na última festa foi ela quem pediu para dançar com ele, mas ela fica surpresa quando ele lhe chama de tola. O Duque avisa ao conde que ele está sendo rude, mas Brand lembra que não foi ele quem pediu para dançar com ela, e sim ela quem pediu. Ele revela que só concordou porque ela parecia desesperada, mas ser mal interpretado dessa maneira não fazia parte do seu plano, e acha isso lamentável. O Duque parece frustrado, enquanto se pergunta por que e que tipo de situação é essa. Mas ele percebe que tem uma chance de estabelecer uma relação com o Conde Green, então aproveitar essa oportunidade seria bom. Brand pergunta a Iris qual é a resposta dela, e o Duque hesita, mas também pergunta qual é a sua resposta. Ela olha para a mão dele, antes de pegar e lhe dizer que é um sim, pois ela aceitará a proposta dele. Britney grita um não, e ela chama seu pai perguntando se ele não acha que isso é muito precipitado. Ela tenta dizer que Iris não está nem um pouco pronta para o casamento, mas seu pai quer que ela se acalme e não responde ela. Ela olha para sua reação chocada, enquanto ele lhe diz para subir para seu quarto. Enquanto estão na carruagem, Iris pergunta ao conde como ele descobriu que era hoje, mas ele pergunta o que ela está falando, e ela explica que coincidentemente Alfred prometeu vir buscá-la hoje, então o timing dele foi realmente perfeito. Mais cedo, ele tinha dado o contrato ao Duque, explicando que no momento em que assinasse o contrato, a mina de ouro pertenceria ao Duque de Whitlow, e ele retornaria à sua propriedade com Lady Iris. Ela nota como nunca pensou que ele concluiria a assinatura no local e a levaria imediatamente. Ele sorri e diz que não tem certeza do porquê essa consciência aconteceu. Mais cedo se tem um grito alto enquanto um homem é morto. O outro está assustado por sua vida, e se pergunta o que é isso. Ele não acredita que contratou todos os mercenários em quem podia confiar para serem eliminados assim. Então, os homens olham para o homem chamado Alfred, e acham que é hora de mandá-lo embora, enquanto Alfred sua de medo. Ele pede que não se aproximem mais e luta para escapar, mas eles sacam a espada. Enquanto isso, a carruagem chega, e Iris pergunta se não deveriam ter chegado em meio-dia. Ela se lembra de que da última vez teve que voltar rápido, mas dessa vez é diferente. Ela olha para o conde e pergunta por que ele está olhando para ela assim. Ele menciona que ela parecia muito calma, mas ela menciona que não sabe o que ele quer dizer, então Brand menciona que ela se vendeu, mas acha que está levando isso muito despreocupada. Ela continua pensando, enquanto ele declara que mesmo que ela quisesse escapar do Duque, ele não é exatamente a estufa segura e aconchegante que ela imaginou. Ele avisa que não sabe quando ela vai morrer, e isso é o que significa se casar com um marido lobisomem. Ele coloca o pé na direção dela, e diz que ela não deve fingir saber de tudo quando não sabe nada. Ele admite que quer perguntar o que ela tem que para se proteger agora. Mas Iris permanece calma, antes de sorrir, e ela fala que mesmo que ele assuste assim, nada é mais assustador para ela que aquela casa. Ela explica que mesmo que tenha lhe contado sobre o futuro, ele ainda parece bastante desconfiado. Então ela pega sua mão, e pergunta se talvez ele precise ver por si mesmo para acreditar, colocando sua mão em seu rosto. Ele a chama de Flor de Whitlow antes de puxá-la para perto dele, e percebe que ela realmente não está com medo, mas pergunta se ela tem certeza de que não vai se arrepender. Ela parece surpresa enquanto ele a encara, e ela nunca esperou chegar tão perto. Ela acha que é demais, antes que suas mãos comecem a lhe alcançar, e ela pede para esperar antes dele pedir para ela fazer silêncio. Ele agarra sua cintura, e lembra que ela disse que já sabe tudo. Ela nota que seu coração parece que vai explodir, e fica surpresa quando ele a chama pelo nome. Ele se aproxima e diz que ela parece tensa. Então ele chega mais perto do seu rosto, antes que o guarda lhes diga que em breve estarão entrando na cidade de Dakota. Ela volta para seu assento, enquanto ele lhe diz para olhar pela janela por um momento. Ela olha ao redor, e ele declara que aquela será sua nova estufa a partir de agora. Eles chegam, e o conde pergunta se ela gosta de seu novo quarto.
Ele explica que a partir de agora ela terá que dormir com ele, e ela permanece em silêncio, antes de perguntar se eles não devem decidir sobre os títulos primeiro, já que são um casal casado, o deixando confuso. Ela se apresenta formalmente, e permite que ele lhe chame de Iris. Então, ele dá um passo em sua direção e lhe diz que ela lhe surpreende muito. Ele segura a mão dela, e fala que ela também pode chamá-lo de Brand. Ela fica pensando em como é um pouco surpreendente compartilhar o mesmo quarto com ele, já que casais de casamentos arranjados geralmente usam quartos separados, e até mesmo com Alfred era assim. De repente ela escorrega e ele a pega, pergunta se ela já começou a pensar em alguma coisa. Então ele coloca as duas mãos na cintura dela, falando que ainda tem coisas que ficaram inacabadas e pergunta o que ela acha. Ele se aproxima de seu pescoço e ela pergunta se ele ainda não percebeu, mas ele diz que como ela sabe, ele é meio que uma besta. Ela o empurra e lhe diz não. Ele fica perplexo e pergunta por quê, então ela conta que ele ainda não mostrou tudo para ela. Ela explica que já que ele assustou tanto, deveria mostrar a ela como ele realmente é. Ele permanece em silêncio, ela nota que nunca pensou que veria como um lobisomem se parece. Ao vagar pela escuridão da morte, ela testemunhou seu momento final, o lobo. Ele se transforma em sua forma de lobo enquanto ela lhe diz que ele é enorme, e ele pergunta se parece aterrorizante. Mas ela o toca e explica que não tem medo de nada. Ela também menciona que acima de tudo, ele é bonito. Ela realmente não entende por que ele teve que morrer daquele jeito. Pele rígida e sangue seco. Aquela visão sombria foi de fato o fim dele. Ele passou sua vida se sacrificando para proteger relíquias sagradas, mas teve que morrer friamente só porque era uma besta. Ela acha isso realmente injusto e irracional. Ele a chama, antes que ela lhe dê um abraço. Ele fala que ela pode se arrepender disso, mas ela avisa que não se arrepende de coisas assim, e ele parece um pouco surpreso. Então ele volta à sua forma humana, e pergunta se ela ainda não tem arrependimentos. Ele não está vestindo muita coisa e ela está bem perto, então ela fica vermelha e acaba gritando, fazendo com que todos os guardas e atendentes invadirem o lugar. Eles perguntam por que ela está se comportando assim, antes do conde perguntar ao assistente se ele está entrando no quarto de um casal recém-casado sem nem mesmo bater, e eles se desculpam com Iris pelo comportamento rude do conde. Um deles coloca uma roupa nele enquanto pergunta por que ele está nu na frente da senhora. Um homem menciona que o senhor deles normalmente não é assim, enquanto Iris olha para ele. O conde continua se vestindo enquanto os assistentes falam que ela pode lhe chamar se precisa de alguma coisa, então ele olha para ela. Ela sorri e começa a rir, achando que parece que será mais divertido do que ela esperava. Todos se desculpam pelos cumprimentos atrasados, já que estavam um pouco ocupados antes. Um deles se apresenta como Nathan, e acha um prazer conhecê-la. Ele explica que é especialista em combate, então se ela estiver interessada em autodefesa, pode pedir sua ajuda a qualquer momento. Ele lhes diz que o cara mais alto é Valins e ao lado dele está Eugênie. Valins tem lágrimas nos olhos, e ele não esperava que o conde se casasse, pedindo para ela cuidar bem dele, e mesmo que ela não goste dele, pede para ela não se livrar dele. E Iris sorri enquanto o conde se irrita. Ele menciona que ainda não terminaram de conhecer a mansão, então eles podem simplesmente sair e parar de interrompê-los. Todos saem, avisando que não vão perturbá-los, então os verão amanhã. Ele acha que vai perder a cabeça, enquanto Iris diz que todos parecem bastante amigáveis. O conde diz que eles são praticamente uma família, e ela pensa um pouco sobre a palavra família, enquanto se pergunta o que aquelas pessoas que são chamadas de sua família estão fazendo agora. Do outro lado, Britney está quebrando pratos falando que odeia isso. Ela pergunta se seu pai está querendo dizer para ela para apenas ficar parada e assistir Iris se casar com o conde, e pergunta como ele pode fazer isso com ela. O homem diz que isso foi de grande ajuda para a família deles, já que conseguiram a mina de ouro de Benó. Ele também lembra que além disso, até o terreno baldio foi vendido por um preço enorme, mas ela responde que não se importa com minas de ouro ou algo assim, achando que deveria ter sido a Condessa Green, e Iris tomou o que é legítimo dela. Ela fica realmente irritada, e até sua mãe fala que realmente é lamentável que ela será a Condessa Green, mas talvez ela tenha criado tão bem para vendê-la algum dia. Então o Duque chama a atenção delas e explica que não é um desperdício, garantindo a Britney que ela estará em uma posição mais alta que uma condessa comum. O Duque também lhe diz que desde que ele se juntou à facção do príncipe herdeiro, ela só precisa esperar um pouco mais. Então, ela pergunta a seu pai se isso significa que ela vai se tornar a princesa herdeira. Ela pensa que nesse caso, Iris pode ser a condessa por enquanto, pois uma vez que se torne a princesa herdeira, ela fará até do Conde Green seu. Então ela sorri, percebendo que só precisa terminar de escrever a carta, já que ser amada é seu papel, e pensa em como Iris é mais bonita quando está esfregando pisos. Enquanto isso, na mansão, o conde lhe diz que o jantar demorou mais que o esperado. Iris garante que mesmo assim estava delicioso, e ela se divertiu explorando a mansão. Ele lhe pergunta se houve algum lugar em particular que chamou sua atenção enquanto andava. Ela pensa sobre isso, e diz que é difícil escolher um lugar específico, já que todos eram bonitos. Acima de tudo, ela pensa em como o conde estava lhe protegendo,
pensando que ele poderia ter pedido ao mordomo para guiá-la pelo castelo, mas ele que fez isso no lugar, segurando sua mão e a acompanhando pessoalmente. Ela achou que nunca se sentiria assim de novo. Ela admite que foi ainda melhor porque ele estava ao seu lado. Ela fica nervosa enquanto pensa no seu corpo e nota que é claro que não era a única razão para esse sentimento estranho. Ele toca seu rosto enquanto lhe diz que pelo visto ela está lhe tentando. Então ele pergunta se eles devem começar a se preparar para atender às expectativas dela. Ele pega uma mecha de cabelo e pergunta se ela trouxe um pijama. Mas ela se levanta e diz que não tem pijamas, já que naquela casa ela não tinha mais que uma única roupa. Ele se levanta e diz que nesse caso, ele acha que ela poderia usar seu hobby. Então ele o tira, enquanto ela pede espantada para ele não brincar, mas ele garante que está sério. Ele se aproxima ainda mais dela e tira o hobby, dizendo que se ela o permitir, ele quer vesti-la e até despir por conta própria. Ele toca suas bochechas e menciona que seu rosto vermelho é realmente bonito. Ele se aproxima de seus lábios, dizendo que são o suficiente para fazê-lo querer devorá-la de uma vez. As roupas estão no chão, e vemos os dois na cama, mas ele conta que ela parece bastante cansada, já que tudo o que ele fez foi beijar ela, e Iris adormeceu imediatamente. Ele beija sua testa, e acha que ela parece um pouco envergonhada. Depois de um tempo ele se levanta da cama, e acha que aquilo parecia estranho. Ele olha para ela e pensa em como ela cresceu escondida porque era tida como uma vergonha de mostrar para os outros. Uma mulher misteriosa que só quer escapar daquele maldito duque. Mas seja o que for que aconteceu lá, agora ela é a flor da família Green. Então ele a beija de novo, pensando que ela pode florescer em paz agora. Ele sai de seu quarto, e Gillette está lá, então ele pergunta o que tem de errado. Ela o olha bem por um momento, e então dá um sorriso, explicando como pensou que ele tinha algo em que ela podia ajudar. Já é manhã quando Iris olha pela janela, e esse clima faz com que ela queira comer um pouco de sorvete, então seria muito bom sair um pouco. Mas é claro que ela não pode, já que ela tem apenas uma roupa para vestir, e ela foi levada para ser lavada. Ainda assim, ela nunca teve o luxo de pensar em coisas tão simples antes, então já nota alguma diferença. De repente alguém bate na porta, e ela pergunta quem está lá. Eva Lins, que diz que tem um amigo que quer cumprimentá-la. Ela diz para ele entrar, então ele entra com um homem a cumprimentando, dizendo que não ouviu as notícias com antecedência, então não pôde encontrá-la ontem. Ele se apresenta como mordomo da casa, Jamie, que está ansioso para trabalhar com ela. Ele diz que até que as empregadas pessoais sejam contratadas, ela pode lhe pedir qualquer coisa que precisar. Ela pede para ele chamá-la pelo primeiro nome por enquanto, mas ele não quer se atrever a chamá-la tão casualmente. Ele explica que se ela se sentir desconfortável com o título de condessa, ele pode chamá-la pelo sobrenome. Ela acha que isso seria bom, e explica que precisa de roupas agora. Ele lhe diz que o alfaiate está programado para visitar o palácio no fim de semana. Mas ela fica constrangida, mencionando que como ele pode ver, ela precisa de algo para vestir imediatamente. Ela lembra ter visto um rapaz chamado Nathan que parecia ter mais ou menos o mesmo tamanho que ela, e se está tudo bem, ela pode pegar algumas roupas emprestadas dele. Mas Valins menciona que mesmo que Nathan pareça suspeito, ele ainda é um homem. Ela garante que está tudo bem, se lembrando de que quando era chamada de flor, ela era na verdade uma erva daninha. E mesmo agora que se tornou uma flor, ela ainda não tem a intenção de viver como uma. Ela lembra que seu trabalho é decorar a estufa como quiser. Ela explica que não importa o que ela veste em casa, desde que seja confortável, decidida que dessa vez ela viverá livremente. Então o mordomo sorri e diz que entende, garantindo que vai pegar todas as roupas de Nathan. Ele se levanta de sua cadeira e pergunta se tem mais alguma coisa que ela precisa. Ela pensa por um momento, antes de lhe dizer que gostaria de comer um sorvete no jardim, e também de um guarda-chuva para uma caminhada. Ela também pergunta ao mordomo até que ponto ela pode fazer o que quiser na casa, deixando ele surpreso. Ele explica que na casa dela, não tem nada que ela não possa fazer, então ela sorri e agradece. Ela dá seu passeio lá fora, pensando como foi uma boa ideia sair um pouco. Depois de um tempo, ela admite que as roupas são um pouco maiores do que ela pensava, mas são realmente confortáveis, e se pergunta se deve pedir para o alfaiate ajustá-las para continuar usando depois. O sol bate na sua cara, e ela pensa em como é difícil não ter mãos suficientes, mas acha que está tudo bem pegar um pouco de sol no rosto. De repente alguém pega o guarda-chuva dela, então Iris olha para cima e encontra o conde. Ele pergunta se ela está tomando sorvete no almoço. Ela pergunta como ele encontrou ela, e ele explica que encontrou o mordomo que foi vê-la de manhã. Ela conta que ele foi muito educado, mas o conde pergunta se ela tem certeza de que está falando sobre Jamie. Ela lhe diz que sim, e explica que até seu sorvete foi preparado por ele. Brand fica confuso, e se pergunta se ele está fingindo ser legal porque está na frente de sua cunhada. Iris se pergunta o que ele está pensando, então pergunta se ele quer experimentar o sorvete. Ele a olha, mas de repente diz que em vez de comer assim, ele gostaria que ela o alimentasse diretamente com seus lábios. Ela acha que ele está brincando, mas ela decide fazer isso de repente, então pega o rosto dele e o beija do nada.
E agora ela sabe como lidar com ele. Ele também a beija, então continuam se beijando, e ela pergunta como estava o gosto, com ele confessando que é muito doce. Ele não esperava que ela estivesse usando roupas de outra pessoa, e ele agarra o cabelo dela. Mas ela reclama um pouco, então ele se desculpa com ela, e aponta como ela precisará de algumas roupas novas. Ela admite que sim, mas explica que o mordomo vai chamar o alfaiate. Ela pensa um pouco sobre isso, enquanto olha para ele nota que a atmosfera mudou. O conde pergunta se tem algo que ele possa fazer, então ela revela que precisa de uma empregada, querendo que seja alguém de uma boa família, com uma boa educação e bons modos, então ele garante que escolherá bem. De repente ela chama a atenção dele, dizendo que logo o Visconde Alfred Ruthven estará os visitando. Ele não vai reconhecer o casamento deles, então pedirá para desistir dela. Brand a chama e pergunta o que ele deve fazer para que ela nunca o veja de novo, perguntando se ele deveria matá-lo. Ela permanece em silêncio, enquanto ele continua a encará-la. Ela pensa nele por um momento, e explica que não tem necessidade de ir tão longe. Iris pede que ele faça com que Alfred seja transferido para a mina de ouro de Lavente e dê a mina de ouro como presente de casamento. Ela sabe que Alfred não desistirá facilmente, e ele estará segurando o Duque de Whitlow, sendo rude só para conquistá-la. Ela sabe que até mesmo Britney provavelmente não admitiu que ela se tornou condessa. Sem dúvida ela está procurando maneiras de se livrar dela. Ela sabe que esses dois terão que vir em breve, mas o conde começa a rir. Ele pensa sobre o presente de casamento, e acha que pelo visto ela entendeu algo errado. Ele lhe diz que não é obrigado a dar ao homem nada. Ela concordou em não divulgar que ele é um lobisomem, e ele concordou em trazê-la de Whitlow como Condessa Green. Então, ele pergunta se isso não é o fim daquele acordo, e ele não precisa dar mais nada. Ela permanece em silêncio, antes de se levantar e dizer que ele parece um homem bastante mesquinho. Mas ele fica perplexo e pergunta o que ela quer dizer. Ela pergunta se o grande Conde Green é um homem que não poderia nem dar uma mina de ouro como presente para sua esposa. Ela se aproxima dele e lhe diz que a família Green é uma família muito honrada e respeitada por todos, mesmo que não seja incrivelmente rica. Mas ela diz que apenas respeito não é suficiente para ela. Primeiro, do sul quente ao oeste áspero e norte frio, e finalmente, ao leste próspero, ela colocará tudo aos seus pés. Então, se ele quer compartilhar isso com ela, deveria investir nisso. Ele achou que era um sonho ridículo, mas essa ambição ridícula tocou seu coração profundamente. Então, ele agarra sua mão com força e diz tudo bem. Ele beija sua mão e menciona que lhe dará a mina de ouro de Lavante como presente de casamento. Dias depois, Iris pergunta se as duas são as únicas candidatas ao cargo de empregadas, afirmando que apesar de serem contratadas às pressas, elas têm antecedentes bastante respeitáveis. Ela acha que embora o conde não tenha lhe designado muitas tarefas, seu descanso acaba hoje. Uma garota passa por ela enquanto ela encara, pensando que essa atitude desrespeitosa tem ocorrido há um tempo, e tem pessoas que certamente estão com ciúmes e não podem lhe aceitar como a nova anfitriã, mas ela nunca pensou que iriam mostrar isso tão abertamente. Ela sabe que como uma dama nobre que entrou na casa do conde como empregada, isso é definitivamente irritante. Ela terá que lidar com isso, então Jaime a chama e avisa que trouxe as empregadas, elas estão na sala de visitas agora e pergunta se Iris gostaria de conhecê-las. Ela avisa que estará lá em breve. Depois de um tempo ele diz que as apresentará, e então ele apresenta uma como Hervel, da família Ludec, e Cristina, da família Fernier. Ambas lhe dizem que é um prazer conhecê-la. Ela está ciente de que a família Fernier é uma família altamente estimada, conhecida por produzir muitos artistas talentosos. Muitas das obras de arte decoradas no Palácio Imperial foram criadas por artistas da família Fernier, enquanto a família Ludeg é renomada por produzir muitos acadêmicos. A reputação da família Ludeg no Império é algo que não pode ser facilmente ignorado. Só o fato de ser da família Ludec já é suficiente para dar mais poder às suas palavras. Ela pensa e agradece por terem vindo. Cristina diz que é uma honra para elas servir a nova flor de Whitlow. Nesse momento Irving fica chocada, perguntando se ela é da família de Whitlow. Cristina lhe diz para calar a boca, enquanto Iris lhes percebe que elas também se conhecem. Cristina menciona que ela sempre teve uma conexão com a família Ludec. O mordomo diz que Irving é solteira e pode residir na mansão, enquanto Cristina precisa voltar 2 ou 3 vezes por semana porque tem um filho. Iris menciona que como ela não tem pedidos imediatos, elas podem se sentir à vontade para explorar a mansão antes do jantar. Depois de um tempo, Cristina repreende Irving, dizendo que ela deveria mudar seu tom. Irving menciona que fingir ser nobre não lhe convém, mas mesmo que algo aconteça ela poderia lhe dar, mostrando uma arma presa à sua perna. Ela questiona se elas não deveriam proteger a condessa. Enquanto isso, Britney grita, achando muito irritante que Alfred a tenha cumprimentado. Ele agradeceu pela carta, e lhe disse que pode chamá-lo de Alfred a partir de agora. Ela nota que chamou ele para expulsar Iris da família Green, então como ele se atreve a flertar com ela sem entender uma única palavra. Então ela amaldiçoa Iris, pensando que é tudo por causa dela. Ela é informada de que o Visconde está esperando na sala de visitas, mas fica furiosa e grita com a empregada. Ela aperta o punho,
percebendo que não pode continuar assim. Então vai encontrá-lo, enquanto ele se senta com uma empregada ao seu lado. Ele menciona que estava esperando por ela, mas ela o amaldiçoa e jura que dará o que ele merece. Ela explica que vendo que ele visita a mansão com frequência, deve estar profundamente preocupado em perder sua íris, e pergunta se não seria melhor recuperá-la o mais rápido possível. Ele pergunta se isso é possível, achando que não parece ter um jeito. Mas ela questiona por que não há um jeito, enquanto sorri maliciosamente. Ela pergunta se ele sabe por que os homens eram tão enamorados com a sua íris. É porque ela é uma pureza intocada, como uma flor no meio de um lago imaculado, intocada por qualquer mão. Mas e se ela tivesse amado alguém apaixonadamente? Se sua inocência já tivesse sido manchada por alguém, o Conde Grimm provavelmente não a aceitaria. Alfred pergunta quem acreditaria nisso, mas ela pede para ele não se preocupar muito com isso, já que ele tem a família Whitlow ao lado dele. Então, eles farão com que as palavras que saírem de sua boca sejam críveis para todos. Cristina está penteando o cabelo de Iris, e ela diz a Iris que não sabia que ela pensava tão bem sobre Irving. Iris lhe diz que parece incapaz de mentir. Cristina lhe diz que Irving ficará feliz em ouvir isso pessoalmente. Iris nota que já faz dias desde que as empregadas chegaram. Irving e Cristina estão gradualmente se adaptando bem, enquanto os relacionamentos e laços estão sendo desenvolvidos sem muita estranheza. Mas tem um problema. Ambas se viram para olhar para a porta, enquanto Irving pergunta por que Gillette está fazendo isso. Ela diz que não sabe por quanto tempo ela continuará a fazer isso, mas não pode simplesmente sentar e assistir. Cristina pergunta a Iris se deve ir mediar a discussão entre elas e depois voltar. Iris começa a ficar com dor de cabeça, mencionando que elas não passam um dia sem brigar. Ela acha que não é culpa de Irving, pois é um confronto entre Gillette, que assumiu temporariamente o papel de anfitriã na ausência da dona da casa, e as duas novas empregadas. Ela sabe que as coisas estão ficando cada vez mais irritantes. Irving intervém e grita que não entende, antes de Cristina pegar seu ombro e dizer para se comportar bem. Ela vai até Iris e menciona que tem algo para lhe contar. Ela diz que enquanto estava tentando fazer as tarefas que Iris lhe atribuiu, houve alguns conflitos com Gillette. Claro que ela conseguiu lidar com eles, mas sempre tem muita interferência. Iris garante que sabe tudo sobre isso e que ela está tendo um momento difícil. Irving fica tocada ao ouvir isso, e Iris pergunta se tem mais alguma coisa que ela queira acrescentar. Irving menciona que Gillette disse que estava fazendo tudo sozinha, então ela podia explicar melhor as coisas. Então, se precisarem de ordens ou conselhos, elas devem procurá-la primeiro, e não Iris. Cristina menciona que isso é muito rude, e Iris nota que é além de impertinente. Ela declara que é uma sugestão bastante útil, fazendo com que Cristina e Irving fiquem chocadas. Iris afirma que elas precisavam de mais uma empregada, então isso funcionaria perfeitamente. Depois de um tempo, Gillette está sentada sozinha. Ela pensa sobre quando o mordomo lhe disse que Iris chamou por ela. Ela se pergunta por que a convocou, sabendo que já está esperando há 30 minutos, pensando no que ela poderia querer. De repente Iris aparece, então ela se curva. Iris pergunta se é isso mesmo, dizendo sarcasticamente que ela quem deveria estar mostrando cortesia ao se encontrar com a verdadeira anfitriã, já que era isso que Gillette pensava. Gillette Merde é membro da família Merde. Ela se tornou a empregada do conde e vive na mansão da família Grimm. É incomum para uma filha de uma família aristocrática se tornar uma empregada na mansão de um conde, e se ela tivesse que apontar uma razão, apostaria no motivo das intenções dela serem tão óbvias. Iris sabe no que ela acreditava, e por que era tão imprudente. Com uma aparência decente como a dela, qualquer um certamente teria a confiança. Ela passa por ela, dizendo para se sentar. Iris acha que provavelmente ela escolheu ser educada com ela por fora, enquanto se aproximar do conde por trás, já que é muito mais fácil dessa maneira. Gillette ri e pergunta se ela lhe disse para ficar de pé primeiro e agora para se sentar. Ela se pergunta como ela pode fingir ser uma nobre e estar na posição de condessa sem nem mesmo ter tido um casamento ainda. Iris chama Gillette e lhe diz que, a partir de agora, ela será sua empregada. Mas Gillette se vira e pergunta o que ela quer dizer. Ela grita e questiona por que ela, lembrando que ela é a empregada exclusiva do conde. Iris diz novamente para se sentar. Ela menciona que seja o que for que ela era antes, não é mais, porque agora se tornou sua empregada. Gillette diz a Iris que isso é ridículo, e questiona se ela acha que a família Merde não é nada além de servos da condessa ou uma simples família comum. Mas Iris pergunta se alguma coisa vai mudar. E seja o conde ou ela, a condessa, eles ainda são um casal. Mas Gillette argumenta que ainda é um casamento arranjado, e ela sabe tudo sobre isso. Iris ri, explicando que seja um casamento arranjado ou por amor, ela deveria entender que casamento é casamento. Ela questiona se realmente precisa explicar coisas tão triviais para ela. Ela achava que a comunicação entre elas funcionaria, mas está desapontada. Ela garante que acha que Gillette aprenderá isso lentamente a partir de agora. Mas Gillette diz para parar com isso, pois não pode suportar tanta rudeza. Gillette diz que ela não pode fazer isso com ela, mesmo sendo a anfitriã, e decide que ela informará o conde sobre isso.
Ela corre para o conde, pensando que ele não a deixaria se tornar uma empregada. Ela diz a si mesma para manter a calma e agir de maneira despreocupada, pensando que ela também é bonita, e também era chamada de Flor na sua família. Além disso, ela é a única mulher que pode entrar no escritório do conde nessa mansão. Ela sorri, enquanto jura que fará Iris se arrepender disso. Ela chama o conde e diz que tem algo importante para dizer, antes que ele lhe diga que está ocupado e que ouvirá isso mais tarde. Ela insiste que é extremamente urgente, mas ele menciona como deixou claro que está ocupado. De repente, Iris menciona por trás que pelo visto ela não pode entrar. Gillette se vira irritada, e Iris se aproxima da porta, notando que o conde que está lá. Gillette repete que o conde está ocupado agora, antes que a porta se abra rangendo e o conde chame pelo nome dela. Ele toca o cabelo dela, e pergunta se ela está aqui para exibir seu vestido. Ela sorri e diz que não particularmente, mas pergunta se ele gosta da roupa. Ele beija seu cabelo, e lhe diz que com uma aparência tão elegante, ele não podia não gostar. Ele pergunta o que a traz aqui, então ela olha para Gillette, e diz para ele que achou que seria bom se Gillette também se tornasse sua empregada, já que 2 empregadas não são suficientes. Gillette olha para o conde hesitante, antes que ele diga a Iris para fazer o que ela quiser, porque ele não se importa. Eles estão dando um passeio lá fora, enquanto Iris menciona como é revigorante. Irving afirma que graças a ela, elas finalmente se livraram daqueles comentários rudes. Iris acha que é um alívio que sua querida empregada tenha menos com o que se preocupar. Claro, embora não possa dizer que o relacionamento deles está em bons termos. Elas olham para Gillette, pensando que realmente parece que ela é um fantasma. Ela vê Iris e se inclina. Iris nota que já faz uma semana desde que Gillette se tornou sua empregada. Ela tem se comportado de maneira mais obediente que ela esperava, mas o relacionamento entre as empregadas está piorando, o que é surpreendente, já que ela ainda é rude com as duas, e agora mesmo está se vangloriando de ser uma mulher nobre para Irving e Christina. Depois de cumprimentar Iris, ela se vira e se afasta. Irving fica furiosa e aponta para ela, questionando se faz sentido ela ignorá-las só por causa do seu orgulho. A garota diz irritada que ela deve estar falando mal delas pelas costas porque elas não se importam com ela, enquanto Iris nota que ela não parece ser do tipo que se comportaria assim sem motivo. Então, ela se pergunta o que Gillette está planejando. As empregadas estão conversando, e uma pergunta se elas ouviram que a senhora ainda não tem um anel de casamento. A outra menciona que viu com seus próprios olhos, e ela não tinha nenhuma joia nos dedos, enquanto outra menciona que ouviu dizer que apenas era um casamento arranjado. Todas afirmam que Gillette disse que provavelmente pularam todas as formalidades desnecessárias, e apenas queriam o benefício das suas famílias. Elas acham que é verdade já que ela é a empregada exclusiva deles, então ela não mentiria. Uma delas acha que o conde realmente se comporta de maneira indiferente, pois quando ela trabalhava em outra mansão, mesmo para um casamento arranjado eles faziam uma festa. Elas acham bom que Gillette pareça ter uma habilidade para reunir informações, e se perguntam que outras fofocas ela trará mais tarde. Alguém pergunta se elas estão relaxadas o suficiente para conversar assim, e é o mordomo, fazendo elas saírem. Ele nota que o conde e sua esposa estão sendo cada vez mais falados pelas empregadas. Ele se lembra de que Iris lhe disse para deixar passar por enquanto, pois ela está ocupada com outros assuntos no momento. Ele sabe que Iris disse para ele deixar passar, mas se pergunta o que diabos ela está pensando. Ele vê o conde, e o conde pergunta se Iris que o chamou. Jaime explica que sim, mas Brand pega as coisas dele e menciona que ele as levará para ela, então ele pode ir. Ele pergunta por quê, antes do conde sair com suas coisas. Ela está lendo um livro dentro do quarto quando ele aparece e a chama. Ele pergunta se ela estava descansando, e se está muito ocupada hoje. Ela diz que não está realmente ocupada, e pergunta o que ele está fazendo ali a essa hora. Ele lhe diz que finalmente teve algum tempo livre. Já que ela tem estado tão ocupada ultimamente, ele tentou encontrar uma maneira de encontrá-la pegando as coisas de Jaime, enquanto ela sorri sem graça. Ele pergunta se ela já terminou de visitar a mansão, mas ela admite que ainda não viu tudo. Ele pergunta se eles podem ir juntos nesse caso, a puxando para perto e se inclinando sobre ela. Ela cora enquanto olha nos olhos dele, com ele mostrando o lugar. Ele menciona como Jaime disse que tinha um cachorro travesso que estava mostrando os dentes para ela. Iris diz que provavelmente é porque ele o criou mal. Ela explica como Gillette falou que ele estava sob os cuidados dela, mas ele fica assustado e diz que não é possível, perguntando se ela não pensou que Gillette estava lhe ajudando a passar as noites. Ele acha que é por isso que ela tem evitado ele, mas Iris acha que ele está muito perto. Ele menciona que parece assim, então chama o nome dela e garante que ninguém pode tocá-lo assim, nem estar tão perto. Ela perguntou então por que ele deixou Gillette agir tão livremente. Ele a beija, e explica que a família Merd é bastante útil. Iris lhe diz para simplesmente ignorar isso, pois é inútil. Mas ele sugere que em vez de lidar com um cachorro indisciplinado, ela deve deixá-lo mostrar um grande segredo. Lá fora, ele pede para ela seguir onde ele pisa. Ela pergunta quanto mais eles têm que ir, mas ele garante que está bem à frente. Ele pede que ela olhe para frente, e menciona que chegaram. Ela acha o lugar meio sinistro,
mas ele lhe diz que tem coisas valiosas lá dentro. Ele se transforma em sua forma completa, colocando suas garras na porta, já que ela só pode ser aberta com suas garras. Então, ela nota que é aqui onde estão as relíquias sagradas. Em um tempo onde a magia está desaparecendo, contratar um mago é como encontrar uma agulha em um palheiro, e o valor dos itens mágicos está disparando. O conde pede a ela para tomar cuidado aonde pisa. Ela nota que todos estão procurando por relíquias especiais e seus guardiões, que podem manuseá-las. Ela olha para uma das coisas, e percebe que é uma relíquia sagrada. O conde lhe diz que ela nunca deve tocá-la, já que é um item que pessoas comuns devem evitar ao máximo. Ela nota que há um rumor conhecido que se alguém sem nenhuma habilidade tocar uma relíquia sagrada, seria melhor a morte. De acordo com registros, já houve incidentes onde apenas estar perto dela causou problemas. Ele lhe diz que antigamente existiam pessoas chamadas magos de relíquias, e esses indivíduos podiam usá-las. Ela pergunta se tem algum agora, e ele admite que pode haver, mas tentar encontrá-los é arriscado, e se alguém cometer um erro sua alma pode ficar presa dentro do corpo, incapaz de se mover. Ele menciona que o que está aqui são itens relativamente seguros. Um cálice dourado que derrama grãos sem parar, uma espada da morte que cura ou mata completamente se cravada no coração do ferido, a varinha selvagem que pode controlar feras, e o manto de Juio que pode tornar o corpo invisível. De repente ele ouve algo e a chama, dizendo que parece que os convidados que estavam esperando chegaram. Enquanto isso, Alfred aparece, e todas as empregadas estão juntas conversando sobre algo, e menciona que foi à beira do lago onde tiveram seu primeiro beijo. Alfred fala que ainda pode ver vividamente os cílios de Iris tremendo naquela hora, lembrando como era bonito e adorável. Foi naquele momento quando ele decidiu que não se casaria com ninguém além de Iris. Ele continua dizendo tudo o que consegue pensar para as empregadas, garantindo que Iris deve ter sentido o mesmo que ele. O mordomo está ouvindo a conversa delas e menciona que isso é loucura. Então Alfred tenta agir como se estivesse emocionado, e questiona como tudo acabou assim. Ele se pergunta se isso é suficiente por enquanto. Ele sabe que depois de todo aquele romance frívolo, não pode acreditar que elas reagiram a um truque como esse. De repente, a empregada diz às outras que o conde voltou, e todas voltam à sua rotina normal, enquanto Jaime cumprimenta Brande. Ele lhe diz que não faz muito tempo desde que seu convidado chegou. O conde olha para Alfred, e menciona que aparentemente, enquanto ele estava fora, ele conversou um pouco. Os dois se sentam juntos, e Alfred menciona que tem algo a dizer a Iris. Ele o encara, e pergunta o que diabos ele tem a dizer à sua esposa. O conde menciona sobre a mina de ouro que ele estava planejando entregar ao duque de Whitlow, então ele pergunta a Alfred se ele não deveria lhe deixar comprar ela. Alfred pergunta por que ele está trazendo isso de repente, mas o conde apenas se levanta de seu assento e diz que oferecerá um bom preço, sugerindo pagar 10% acima do valor de mercado, e acha que está sendo bastante generoso. Mas Alfred rejeita e pede para ele ouvi-lo. Mas o conde se aproxima dele e afirma que não quer ouvir ou falar sobre nada além da mina de ouro. Alfred afirma que Iris é sua mulher, e começa a amaldiçoar ele. Alfred diz que mesmo que ele seja um conde, ainda é um jovem insolente que desde muito tempo atrás não mostra respeito ou decência. Alfred também exige saber se ele acha que é alguma coisa só porque tirou Iris dele. O conde de Green diz que pelo visto essa conversa não vai a lugar nenhum. Então ele agarra Alfred pelo colarinho, e Alfred diz que não pode deixar isso passar, pois não tem como Iris ser feliz com alguém tão autoritário assim. Ele menciona que é óbvio pela maneira como ele se comporta que ele a fará infeliz. Alfred tem certeza que ele pode fazê-la feliz e não o conde que apareceu de repente. O conde sorri e se inclina para Alfred, exclamando que acha melhor mudar o local dessa conversa. Mas Alfred menciona que não ficará parado em um local diferente. De repente Brande tem uma adaga na mão, e pede a Alfred para se acalmar. Alfred fica tremendo no chão, enquanto ele lhe diz que se alguém visse isso, pensaria que ele estava torturando ele. Ele se ajoelha e afirma que só queria comprar a mina de ouro dele, mas as coisas que saíram da boca dele foram demais, dizendo que Iris não pode ser feliz com ele, e ele será ainda mais autoritário com ela. Alfred estremece de medo e grita com o conde, perguntando se ele acha que vai calar sua boca. Ele afirma que ainda não lhe dará a mina de ouro e que irá ao reino sagrado e reclamará formalmente com o Papa. Ele menciona que não era o suficiente levar sua noiva à força, mas ele também o trancou em uma câmara de tortura e o insultou quando ele veio reclamar. Mas falando que não pode mais ouvir suas besteiras, Brande chama por ele e pergunta se ele realmente pensa que poderia escapar em segurança e encontrar o Papa. Os homens do conde aparecem, e Alfred é lembrado do passado. Ele fica chocado, percebendo que certamente também foi ele naquela época. O conde se levanta, e diz que vai se retirar agora para que ele possa ter uma conversa agradável com seus subordinados. Eles se aproximam dele, enquanto o homem implora para que não se aproximem. Já é noite quando o mordomo informa para Iris que Alfred disse que venderia a mina de ouro de bom grado, e Iris decide cuidar do contrato. Ela nunca pensou que ele poderia conseguir isso em menos de um dia. Ela se lembra quando perguntou ao conde se ele poderia realmente comprar a mina de ouro de Alfred sem ela, e talvez não devesse tê-lo provocado tanto.
Ela percebe que isso estabelece a base, e Alfred queria trocá-la por ela porque a mina estava esgotada, mas só porque o ouro acabou não significa que o valor da mina desaparece. Na verdade, a razão pela qual a família Whitlow foi capaz de expandir sua influência foi por causa dessa mina. Ela sabe que dessa vez não deixará isso acontecer, e pede ao mordomo que lhe faça mais um favor. O mordomo pergunta qual era, e ela diz que precisa que ele encontre alguém. Ela menciona que é alguém que costumava trabalhar para a família Whitlow e deve ter deixado uma marca, mas como foi expulso, deve estar se escondendo em algum lugar. Ela lhe diz que é para a família Green, então espera que ele possa descobrir o paradeiro dele rápido, afirmando que isso é tudo por enquanto. Enquanto as empregadas continuam fofocando juntas, Gillette sorri maliciosamente, chamando Alfred de tolo e pensando que graças a ele, isso ficou ainda mais interessante. As empregadas espalham a notícia, e ela também chega para fora da mansão. Um cavalo sem pernas é o mais assustador, diz uma mulher para outra, que ouviu alguns rumores realmente estranhos ultimamente. Era uma história muito estranha, afirmando que tem boatos de que a Condessa Green cometeu adultério, e perguntam se aquele garoto finalmente perdeu a cabeça. Mas outra mulher de repente pergunta que diabos, questionando quando foi que seu irmão sequer se casou. Sua amiga corre até Britney, chamando seu nome com urgência. Ela olha por cima do ombro e pergunta o que está acontecendo. De repente ela mostra um artigo para ela, então passa a ler e explica que nele fala sobre a flor da família do Duque, que era conhecida em todo o continente. Ela aponta que a notícia não é explícita, mas sem dúvidas estão falando sobre Iris. É dito que não faz muito tempo, houve notícias de que a flor do Duque conhecida em todo o continente recebeu a proteção do Reino Sagrado. Mas apesar da conexão entre a família e a nobre flor, estranhos rumores começaram a circular quando não se ouviu notícias sobre uma cerimônia de casamento. Acontece que a flor do Duque, que se pensava ser de um branco puro, estava na verdade podre até o núcleo, e o artigo pergunta se o relacionamento foi apenas uma decepção da nova condessa. Britney tem um sorriso malicioso, enquanto murmura que o boato acabou se espalhando bem. Sua amiga exige saber se todo esse conteúdo é verdade, e se Iris realmente se casou com o Conde Green. Ela apenas responde com um sim, fazendo a boca da garota se abrir em choque, enquanto ela exige saber o que está acontecendo, já que Iris deveria se casar com o Visconde Rútil. Ela lembra a Britney como ela disse que Iris gostava do Visconde e o seguia por aí. Britney responde que isso é verdade, mas no fim aconteceu assim, e agora ela é a esposa do Conde. Mas rangendo os dentes de fúria, ela pensa para si mesma que mesmo que morra, não pode contar que o Conde Green veio primeiro e ele que propôs casamento a Iris. A verdade é que ela nunca imaginou que o Visconde conseguiria tirar Iris do Conde Green, e seu objetivo era apenas mostrar a todos o quão decadente Iris era. Então, ela acha que Iris logo será expulsa da família Green. Britney sai de seus pensamentos quando a garota comenta que para se ter um caso logo depois do casamento, significa que ela é realmente uma garota terrível. Britney coloca um sorriso falso no rosto e finge estar do lado dela, dizendo que Iris é gentil, então deve ser um rumor falso. De repente, a garota exclama e pergunta se ela conhece Jen. Britney pergunta se ela está falando da temível irmã mais nova de Cabrin Green. Ela confirma que sim, e fala que essa notícia já chegou aos ouvidos dela. Ela sabe que Jen não ficaria parada, e lembra como ela também é próxima da Condessa Nelances. Britney pergunta o que tem com ela. Mas sua amiga fica chocada, e pergunta a Britney se ela realmente não sabe nada sobre as fofocas da alta sociedade. Ela afirma que antes da Condessa Nelances se casar, ela amou o Conde apaixonadamente. Mas ele a rejeitou, e mesmo agora, quando se encontram em banquetes, ela o olha com olhos muito calorosos. Enquanto estão na carruagem, Iris fala que ele não precisava vir com ela, mas ele responde que é mais forte que Nathan e Valins. Ela sabe disso, mas está um pouco inquieta por ter feito ele deixar o assento do ducado vazio enquanto está ocupado. Ele fica em silêncio, antes de tocar o cabelo dela e comentar que é a primeira vez que se casa, então não sabe muito, mas acha que em casos onde o marido decide acompanhar sua esposa no caminho, as pessoas não devem pensar que a esposa está causando problemas para ele. Ela responde que realmente isso é verdade, então ele diz que então está resolvido, e comenta que ela está vestida muito bem. Ela menciona que não quer atrair muita atenção de fora, e não quer que suas ações se espalhem por toda parte. Mas ele garante que se esse for o caso, ela já está falhando, então coloca os dedos nos lábios dela e se inclina, dizendo que é difícil tirar os olhos dessa visão. Seus dedos descem pelo pescoço dela, e ele pergunta se não tinha algo que eles não puderam terminar da última vez. Ele a pega de repente e a coloca em seu colo, cobrindo seu pescoço de beijos. Ela o chama, mas ele diz que pelo menos hoje ela não vai dormir enquanto o beija. Ela comenta que faz cócegas, antes que ele a empurre para baixo. Ele deita ela, enquanto Iris fala que eles estão dentro de uma carruagem agora. Ele pergunta se ela acha mesmo que uma besta se importaria com isso. Seus dedos deslizam pelo corpo dela, enquanto ela nota que toda vez que sua mão e lábios tocam seu corpo, ela sente um arrepio e não sabe o que fazer. Ela se pergunta como deveria reagir já que é sua primeira vez se sentindo assim, e ela ainda pensa naquela época.
Ele a abraça e lhe diz para ela relaxar, garantindo que não fará nada que ela não goste, e até pede para ela recusar se não quiser. Então ela agradece e se acalma, se sentando de novo no assento. Ele explica como sua irmã mais nova costumava dizer que se alguém não ouve as mulheres, então ele é um lixo. Ela fica surpresa que ele tenha uma irmã mais nova. Ele confirma que sim, mas a personalidade dela é um pouco difícil, mas não comenta muito mais e ela se pergunta o que ele quis dizer. Depois de um tempo, na mansão, sua irmã mais nova chama todos os atendentes pelos seus nomes de animais, e pergunta se eles têm algo a dizer a ela. Jamie tenta falar que estão na mesma situação, já que descobriram que o senhor estava casado depois de entregar o contrato de casamento. Mas ela grita com eles, questionando se é isso mesmo que estão dizendo, e se eles não deveriam ter informado a família, mesmo que fosse tarde. Eles pedem desculpas a ela, já sabendo que seria assim e que ela está realmente zangada para ter usado os nomes de animais. Ela diz que não se importa com nada disso, e que vai esperar até que aquele lobo estúpido chegue. Então, ela menciona que se todos querem viver, é melhor dizer para ele voltar imediatamente. Todos concordam com ela, e enquanto isso Brand se pergunta por que seus ouvidos estão coçando. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Flor e Lobo.